Vera já está na linha. Neste ano, o CVV, Centro de Valorização da Vida, comemora 63 anos de atuação, fundado em São Paulo em 1962. O CVV é um serviço gratuito e voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio, voltado a todas as pessoas que desejam ou precisam conversar, sempre com total sigilo e anonimato. São mais de 2,7 milhões de atendimentos realizados anualmente por cerca de 3.300 voluntários, distribuídos em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. E para conversar conosco sobre a importância desse trabalho para a nossa sociedade, já estamos em linha com Vera Mota, coordenadora do CVV, Posto João Pessoa. Muito bom dia para você, Vera. Seja bem-vinda ao Conexão Clube Tambaú, viu? Bom dia, obrigada. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer representar o CVV neste momento. Ô Vera, 63 anos, primeiro seja bem-vinda, Erli falando aqui. 63 anos de atuação. E a gente bateu muito na tecla aqui, né, do Setembro Amarelo, ou seja, de valorizar a vida. E qual seria, assim, o balanço para esse setembro, para vocês do CVV? Foi um balanço bastante positivo, onde nós tivemos a fazer um programa de fila zero dentro do nosso posto. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que além dos nossos plantões, podíamos tirar 1 hora ou 2 horas em outros horários para ajudar aquelas pessoas que nós sabemos que nesse período aumenta um pouco a demanda das ligações. Oi, Vera. Oi. No que diz respeito a esse acolhimento, né? 2.700.000 atendimentos em um único ano. É um montante muito grande, na minha opinião, e como, né, que às vezes a sociedade não percebe essa necessidade de acolhida dessas pessoas que buscam esse auxílio de vocês. Você me pergunta como a sociedade não percebe? Sim. É bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas que estão passando por este momento de dor, de tristeza, em muitos dos casos eles conseguem disfarçar através de um sorriso, não deixam perceber que estão abatidos, né? Isso, então, às vezes é imperceptível, né, essa mudança. Então, isso dificulta até para as famílias identificarem algum sofrimento. Vera, e como é que funciona esse atendimento aqui em João Pessoa, tá? Localização, telefone, para a população local aqui, a gente fala de atendimento nacional, CVV nacionalmente falando, mas aqui em João Pessoa, como é que funciona esse atendimento local, telefone, forma de atendimento aqui? O nosso número é 188, que ele é nacional. Nós temos um posto físico, né, isso que ele funciona ali lá no Lactário da Torre, certo? E nós, até o momento, não estamos fazendo atendimento presencial, só através do número 188, 24 horas, todos os dias. Vera, a gente está finalizando, né, o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização, principalmente no que diz respeito, né, a problemas relacionados à depressão e doenças correlacionadas. Quais são as ações, né, que o CVV promoveu ou campanhas, né, que vem promovendo para conscientizar a sociedade a respeito de algo que parece ser tão silencioso? Nós, exatamente, nós estamos finalizando o Setembro Amarelo e foi um momento, assim, um mês de muita procura por empresas, escolas, instituições, para que nos fizéssemos presente, apresentando o CVV como realmente o CVV é um serviço de utilidade pública. Então, ele precisa realmente contar com esse momento e a população, a gente percebe que a população, ela busca o serviço do CVV nesse mês para nos pedir também material para trabalharem
nas suas instituições, e isso é bem bacana também, porque nos ajuda, né, a divulgar, porque é um mês de conscientização, né, é um mês onde a gente faz damos entrevistas, como muitas rádios, a João Pessoa, TVs também tiveram, sim, pessoas representando o CVV, falando também a respeito do CVV há 63 anos no Brasil, fazendo esse trabalho de apoio emocional e a prevenção do suicídio. Então, a população, alguns órgãos, eles vão às ruas, eles estão de camisas amarelas. Então, a população em si, a sociedade paraibana, ela tem ajudado muito, né? Porque ela leva para o ambiente de trabalho, para as associações, para as escolas, essa proposta, né, de trabalhar a conscientização, de falar sobre essa temática. Ô, Vera. Então, eu posso dizer que no Setembro Amarelo é um mês dedicado ao CVV, né, a atender mais as pessoas, a ampliar a nossa disponibilidade através do 188, já que é um mês que as pessoas estão mais abertas para falar sobre seus sentimentos. Então, aproveitamos nesse período para aumentarmos a oferta de serviço com mais voluntários no plantões. Como eu falei para vocês, além do plantão normal, o voluntário, ele tira 1h30, 1 hora ou 2, fica a critério da disponibilidade voluntária, ele fazer o plantão extra, que é justamente para atender essas pessoas que nesse período ligam. Ô Vera, falando sobre a questão do voluntarismo, ou seja, do voluntário. Quantos voluntários atualmente aqui em João Pessoa, o posto aqui de João Pessoa conta? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa preparação, né, para essas pessoas que trabalham como voluntários lá. E complementando também, se você sente que a população de João Pessoa tem procurado o CVV, se existe um aumento, tá? A gente acabou de sair de uma pandemia também, queria que a senhora falasse sobre isso. Sim, eu só queria que você repetisse a primeira pergunta, que eu não... A questão dos voluntários, né? Como é que é feito esse processo de orientação, ou seja, como é que é feita essa preparação para esses voluntários que vão prestar esse atendimento aqui, tá? Sim, você fala como é a preparação para os voluntários Isso. do nosso posto em relação nesse período. Agora, nesse período de agora, como é que digamos que eu quero me tornar voluntário do CVV. Existe um preparo, como é que funciona? Era isso que eu estava tentando, sabe? É assim, para ser voluntário, não há necessidade de graduação, certo? Qualquer pessoa, a partir de 18 anos, pode ser um voluntário. Basta que, para isso, ele tenha essa vontade de ajudar o outro, de fazer uma escuta, de servir e ter disponibilidade. Aí sim ele entra em contato com o CVV através do site cvv.org.br/seja voluntário. E lá ele vai ver bem direitinho que as solicitações. Então ele vai observar qual é a área que ele quer. E outra coisa, o curso ele tem uma duração de 3 meses, certo? E durante esses 3 meses é uma aula por semana. E essa aula ela tem a duração de 3 horas. Certo? Então, e aí o voluntário ele tem que ter a disponibilidade daquele dia, dele estar ali para assistir a aula. E depois desses 3 meses ele entra com o plantão acompanhado e depois ele já está atendendo como voluntário. Né? E qualquer pessoa, pode sim fazer esse serviço de excelência, né? Porque é necessário, né, mais voluntários para que não diminua a demanda que há ainda hoje da espera. E muitas vezes, quando as pessoas ligam, elas dizem, eu era o número 30, 32, então, para que esse número baixe, há necessidade de mais voluntários no Brasil todo, né? Então, para isso, estamos pensando agora no próximo ano fazermos de forma híbrida, online
e presencial, para que possamos também atender aquelas pessoas que não têm um notebook, um computador, ou muitas das vezes aquela pessoa também que não tem um espaço adequado em sua casa para fazer o atendimento, porque para isso, fazer um atendimento, tem que ter um espaço reservado de zero ameaça, quer dizer, zero barulho. Então, estamos com essa proposta para o próximo ano fazermos dessa forma, porque se a pessoa quiser, ela pode ir atender no posto, porque lá tem todo o instrumento necessário para fazer o atendimento. Vera, você acha que ainda Oi. existe muito tabu no que diz respeito a tratar o assunto, o suicídio, né? E compreender justamente que essas pessoas precisam desse acolhimento? Eu queria também que você falasse um pouquinho mais alto, Vera, se possível, que pra gente tá chegando bem baixinho aqui o tom da sua Ai, voz, viu, minha querida? Se puder aproximar um pouquinho do seu telefone e te falar um pouco mais agradeço, alto, eu agradeço, viu? agradeço pela informação. Você perguntou, Poliana, Se sobre... suicídio ainda é um tabu a ser tratado na sociedade. Você está escutando melhor agora? Tô sim, minha querida. Pronto, obrigada. Obrigada Pois também. é, né, Poliana, realmente ainda é um tabu, né, e precisamos falar, mas falar com responsabilidade, porque estamos lidando com vidas, né, e cada vida conta, tudo que se diz tem que ser bem pensado, bem analisado, para que isso não gere um gatilho. Então, é necessário falar, sim. Olha, você veja bem que no tempo da AIDS e do câncer, não se falava propriamente, era um medo, né? Era aquele tabu. Então, para que isso fosse mais esclarecido, foi necessário o quê? Divulgações. Um trabalho, um trabalho muito grande das mídias, de vocês, na divulgação, para que esse tabu acabasse e tivesse um esclarecimento. Ô, Então, Vera. da mesma forma é o CVV. Ô, Vera, Oi, querido. na verdade, e o Setembro Amarelo tem ajudado para quebrar esse tabu? Você tem percebido assim, ano a ano, né? Ou seja, ano a ano, estatisticamente, o número de atendimentos através do Setembro Amarelo seria uma forma de quebrar esse tabu? Tem sim, com certeza. Porque contamos com a sociedade que é fundamental nesse momento, né? O Setembro Amarelo, ele conta com a sociedade para que façam também essas divulgações, como eu já falei anteriormente, nas escolas, nas instituições. Então, eu vejo que muitas pessoas levam para o seu ambiente de trabalho, suas instituições, palestras, levam divulgações, eles começam a divulgar, sim, e com certeza, depois da pandemia, essa ajuda, essa participação da sociedade tem sido fundamental, tanto na Paraíba quanto no Brasil todo, né? Agradecer, Erli do Povo, a participação de Vera Mota aqui no nosso Conexão Clube de Tambaú, coordenadora do Centro de Valorização da Vida, reforçando o número para contato. A gente fala que é tudo muito silencioso, né? Muita gente sofre nesse momento e acaba se silenciando, Vera. Qual é a mensagem final que você deixa, reforçando o telefone para contato, que é 188, né? Nós estamos disponíveis através do 188, mas o que eu digo é o seguinte, que conversar pode mudar vidas, conversar muda vidas, né? Então é importante falar, não está bem, pede ajuda, sabe? Busque alguém que você possa confiar e fale que você está precisando realmente de ajuda. E qualquer coisa, estamos aqui através do 188 para fazer sua escuta de forma sigilosa, com respeito. Então, não fique em sofrimento e nos ligue, compartilhe conosco a sua dor, o seu momento. Você sempre encontrará no CVV, através do 188, um voluntário disponível para te escutar. Obrigado, Vera. Deus te abençoe e até a próxima participação.